Jesus Cristo. Amém, amados? Eu trago aqui um abraço dos irmãos da Casa de Oração Mais Que Vencedores, ali no Estoril. Pastor Getúlio, da pastora Adriana, dos irmãos que estão lá. Amém? E é muito bom estar aqui eu me sinto em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje de manhã eu estava ministrando ali no Humberto Salvador, e eu trouxe uma palavra a respeito de quando Jesus Cristo fala que Ele é o pão da vida. E Ele declara que assim como Ele vive pelo Pai, que o enviou, Jesus diz ali que Ele é o pão da vida. Quem de mim se alimenta, disse Jesus, por mim viverá. E entenda que nós precisamos deste pão. Nós, enquanto filhos de Deus e cristãos, e Jesus, e somente Ele é aquele que nos sustenta. Sabemos que nós temos tantas e quantas dificuldades, e o ser humano tem tantos dilemas, e tanta sede, e tanta fome, e talvez nós todos queremos matar a nossa fome em outro tipo de lugar, matar a nossa sede em outra fonte, mas não há possibilidade, amados. Somente Jesus Cristo de Nazaré é capaz de nos sustentar. Amém? Você entende assim? E independente de qualquer situação, ou de qualquer coisa, nós somos o povo mais feliz da face da terra. Porque nós somos aqueles que fomos alcançados pelo Senhor e pela sua palavra. Pela graça e pela misericórdia do Pai, nós não temos nada e não temos nada para oferecer. Mas Jesus quis um dia nos chamar à sua presença. Amém? Vamos agora agradecer então por esse Jesus que é o pão da vida. Por esta palavra que é pão que alimenta, por esta palavra que é pão que sustenta, e pedir ao Senhor, Senhor, alimenta a nossa alma nesta noite, em o nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez aqui nesta noite. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já falou através dos louvores, através da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, continue falando conosco, em nome de Jesus. Nos sustente, Senhor, em nome de Jesus. Traga, Senhor, alimento para a nossa alma, direção para a nossa vida, papai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos ajude a não somente sermos ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, para que, assim sendo, a nossa família seja verdadeiramente colocada nesta base firme, nesta rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Isso, papai, é tudo para a honra e para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Jesus tem que ser esta sustentação. Abra sua Bíblia. Se você quiser sentar, pode se sentar, amados. Livro de Lucas, no capítulo 7. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 24. Perdão, meus irmãos. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, verso 24. Amém. Mateus 7, verso 24, diz assim a palavra de Deus: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme.
quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Estou lendo na Nova Versão Transformadora. Amém. Aqui Jesus Cristo está dando uma comparação para dois tipos de pessoas, depois de ele ter ministrado no Sermão do Monte, dando várias instruções para o povo de Deus. E nós entendemos, amados, que não basta tão somente nós ouvirmos, mas nós temos que praticar a palavra de Deus. E aí Jesus Cristo de Nazaré, ele fala assim, olha, eu já ministrei, mas agora eu estou falando com dois tipos, ou há dois tipos de pessoas. Há pessoas prudentes, mas também existem pessoas tolas. E aí, diante disso, o Senhor quer mostrar que, dependendo do tipo de fundamento, de onde estou sendo alicerçado, a minha casa, a minha vida, a minha família, ou eu posso ser prudente, ou eu posso ser uma pessoa tola. Todos nós construímos, amados. Todos nós construímos em nossa casa, em nossa família, em nossos relacionamentos. Mas o importante é saber onde nós estamos construindo. Onde está sendo fundamentada a minha e a sua vida? É sobre a rocha ou é sobre a areia? E eu quero primeiro começar falando da construção ruim, que é o construir sobre a areia. Porque nós podemos construir sobre a areia. As duas construções, na verdade, elas não têm muito diferente, são muito diferentes. O que diferencia, na verdade, é o fundamento, é o alicerce. E ali, construir sobre a areia, o Senhor fala que eu estarei construindo sobre algo bastante frágil. Eu lembro quando eu construí a minha casa, o solo ali não era tão bom, então nós tivemos que ir cavar bastante fundo para construir num lugar fundo, em rocha. Porque em construindo em cima da areia, e entenda assim, é tão mais fácil construir sobre a areia. É muito menos dificuldade. Mas o que me diz a palavra que em vindo a tempestade, toda essa construção, por mais bela que ela possa ser, e entenda como construção por mais bela, casa por mais bela, e eu não estou falando de edificação, não estou falando de casa como prédio, eu estou falando de família, estou falando de relacionamento, eu estou falando de casamento, como tem sido tratado aqui nesta igreja, e louvado seja o nome do Senhor, porque há um desafio muito grande nos dias de hoje. A família tem sido diariamente, sempre, tem sido atacada. O mundo quer destruir a família tradicional, a família como nós a vemos. O mundo, Satanás, ele não suporta a sua casa, ele não suporta a minha família. E a todo momento ele está tentando, porque ele não desiste de mim, ele não desiste de você. E dependendo da maneira, da forma onde eu construir, amados, a minha casa pode cair, ela pode sucumbir. Mas então o que é construir sobre a areia? O Senhor deixa claro que aquele que ouve e não pratica. Então construir sobre a areia é simplesmente ignorar totalmente as instruções da palavra de Deus. Construir sobre a areia é construir ou viver ou fazer as minhas escolhas, as minhas decisões diante daquilo que eu acho, diante daquilo que eu penso que é correto. E você tem que concordar comigo que nem tudo aquilo que eu penso que é correto é realmente correto. Porque diz a palavra que o coração do homem é enganoso. Muitas pessoas constroem desta forma aquilo que eu acho. E aquilo que eu acho, isso é muito ruim. Porque é aquilo que eu acho, não é aquilo que as Escrituras dizem, não é aquilo que a palavra diz, não é aquilo que Jesus Cristo diz. É aquilo que eu acho. Isso não se sustenta. Isso é construir sobre areia. Tomar decisões, fazer escolhas, sem consultar aquele que é o dono da vida. Porque entenda, um dia você e eu, nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo de Nazaré. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Mas o construir sobre a areia é quando eu simplesmente ignoro aquele para quem eu entreguei a minha vida, para aquele que é o dono da minha vida, que é o dono de todas as coisas, e simplesmente tomo minhas próprias decisões. Porque eu acho que seria melhor assim.
Eu penso que seria melhor assim. É mais fácil fazer assim. Ainda que isso não tenha embasamento bíblico, mas afinal de contas é aquilo que eu acho. É aquilo que me faz feliz. É aquilo que é agradável para mim. E nem tudo aquilo que me faz feliz é bom diante de Deus. Nem tudo aquilo que é agradável para mim é bom diante de Deus. O pastor Ricardo falou sobre um Jesus Cristo que confronta. E a palavra realmente confronta. E eu também sou adepto também desta teologia. Daquele Deus que confronta. Porque, amados, onde não há confronto, não há crescimento. E confronto, amados, não é bom. Ser confrontados por Deus, através da sua palavra, isso não é bom. Porque nós sempre queremos ter a certeza, não, eu estou certo. Eu tenho razão. Não é assim também no casamento? Aonde que acontecem as maiores dificuldades, os maiores dilemas? É quando eu, ou talvez minha esposa, Maria Aparecida, eu penso, eu estou certo. Mas ela pensa, ela está certa. E aí, construindo sobre a areia. Mas nenhum de nós dois estamos embasados na palavra. É simplesmente a respeito daquilo que eu penso, aquilo que é mais agradável para mim, aquilo que vai fazer eu entender, eu venci esta batalha. Isso é construir sobre a areia. Decisões, escolhas fundamentadas não na palavra de Deus, mas talvez na minha própria sabedoria, no meu próprio conhecimento, na minha própria suposta inteligência. Esse é o caminho mais fácil. Porém, não é o caminho correto. O caminho mais fácil não é eu consultar. O caminho mais fácil não é eu me alimentar da palavra. O caminho mais fácil não é eu entender e compreender o que a palavra diz a este respeito. Porque esta é a forma de viver do homem e da mulher de Deus. O que a palavra diz a este respeito? Se a minha família está baseada, fundamentada na palavra, então o que a palavra de Deus diz a esse respeito? E todos os dias nós temos que tomar decisões. Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja para aqueles que estudam na escola, seja onde for, eu tenho que todo dia tomar decisões. E eu corro um grande risco de tomar decisões totalmente equivocadas e sofrer muito, porque tomei decisões pelo meu próprio entendimento, pelo meu próprio conhecimento, por aquilo que eu acho. Quantos aqui já viram algumas casas serem construídas através do telhado? Não tem como construir uma casa através do telhado. A primeira coisa que se faz na casa é o fundamento, é o alicerce. Então, aquele que constrói sobre a areia, às vezes nós queremos pular etapas, fugir de processos, pensar que nós já temos que colocar telhado onde ainda nem tem fundamento. Não há fundamento, não há fundamentada sobre a palavra. Ou talvez colocar um telhado muito forte, onde a estrutura é muito fraca. Nós conhecemos assim bastante casas que têm bastante rachaduras e bastante trincas. E por que acontece tudo isso? Isso aí também faz parte. É erro de cálculo estrutural. Pastor, você é engenheiro? Não, eu não sou. Mas isso nós conhecemos um pouco. Faltou um cálculo. Não é assim, homens de Deus. Faltou um pouco mais de ferro. Faltou um pouco mais de cimento naquele concreto. Afinal de contas, faltou calcular se realmente eu poderia fazer daquela forma, porque não estava bem fundamentada. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu já ministrei para vocês, já trouxe a palavra, e o Sermão do Monte não se limita apenas às bem-aventuranças, o Sermão do Monte é a constituição do povo de Deus. E Jesus está dizendo para aquele povo, vocês agora têm todas as instruções, vocês têm todas as orientações, assim como você e eu temos. E por menos tempo de convertido que você tem muitas coisas a respeito de Deus que já foram orientadas no seu coração. Seja aqui através do homem de Deus, seja principalmente lá no teu secreto.
Quando você abre a palavra e você lê a Bíblia, Deus está falando contigo. Então nós temos bastante informações, orientações a respeito de Deus para vivermos uma vida com dignidade, amados. Pensa assim, vida com dignidade não é necessariamente uma vida com dinheiro. É uma vida com dignidade, porque uma pessoa pode ter uma vida com dignidade ganhando um salário mínimo. E uma pessoa pode ter uma vida desastrosa, ganhando 20 mil reais por mês. Vida com dignidade. Vida de paz, uma paz que excede todo entendimento. Vida com uma compreensão, Deus está no controle da minha vida. Porque, afinal de contas, a minha casa foi construída sobre a rocha. Mas quem constrói a sua vida sobre a areia? Quem constrói a sua casa sobre a areia? Quem coloca como base da sua família, a minha casa, não é baseada na palavra, mas baseada naquilo que eu entendo, naquilo que eu penso, naquilo que eu compreendo, amados. Existe uma grande possibilidade dessa edificação um dia cair por terra. Demora, pastor, pode demorar muito tempo. Outros podem demorar muito menos tempo. Alguns podem criar grandes trincas, outros podem criar grandes rachaduras. Outros podem simplesmente cair por terra. Mas é só o povo do mundo que faz com que as casas caiam por terra, casa, quando família, casamento. Não, amados. Você e eu conhecemos tantas pessoas que casaram diante de Deus, de homens de Deus e diante de homens de Deus. Eles falaram o seu sim para o homem de Deus e principalmente para Deus e diante de testemunhas. Mas passa-se algum tempo depois e você conhece algumas pessoas e eu também os conheço. Como você está, varão? Você está bem? Como está a sua esposa? Não, mas não estou mais com a minha esposa. Mas o que aconteceu? O que aconteceu neste processo? Como estão os teus filhos? Seus filhos estão perdidos. Mas o que aconteceu neste processo? Aonde foi fundamentada? O que aconteceu? E sempre terá uma mesma resposta. Tomamos decisões que não foram fundamentadas na palavra. Nós construímos a nossa casa sobre a areia. Mas, louvado seja o nome do Senhor, que nós não somos daqueles que constroem desta forma. Nós construímos a nossa casa na rocha. É mais difícil? É. Mas na rocha, amados, a casa ela não cai. Mas o que é construir a casa sobre a rocha, Carlos? Quem é esta rocha aonde eu devo construir esta casa? Nós sabemos, essa rocha é a palavra. Nós sabemos construir sobre instruções e orientações da palavra de Deus. Mas o Senhor fala através do apóstolo Paulo que esta rocha, ela tem um nome, assim como esta rocha também tinha um nome lá com o povo de Israel, quando saía do tempo de escravidão, estava caindo rumo a Canaã, e havia uma rocha que saía água, que matava a sede daquele povo. E esta rocha tem o nome, segundo diz Paulo, a igreja de Corinto. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. 1 Coríntios 10, 3-4. Paulo, escrevendo para Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 10, diz: esta rocha que acompanhou o povo durante 40 anos no deserto, este povo que estava bebendo nesta rocha, uma rocha que dava uma água que matava a sede, esta rocha é Cristo. E esta rocha, que está agora também aqui no Novo Testamento, onde eu devo edificar a minha casa, ela continua sendo Jesus Cristo. O construir a minha casa sobre a rocha é construir a casa sobre
sob Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu fundamento. Jesus Cristo é aquele que fundamenta. Jesus Cristo é aquele que me dá orientações. É através de Jesus Cristo que eu vivo a minha vida, porque o justo viverá pela fé. Fé em quem? Fé no Filho de Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré. É através de Jesus Cristo que eu tomo as minhas decisões, é através de Jesus Cristo que eu faço as minhas escolhas, é em Jesus Cristo que a minha família está construída, e assim como Josué, eu posso declarar, e não apenas profetizar, porque isto para a honra do Pai e pela misericórdia do Senhor, eu posso declarar, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Porque nós estamos fundamentados sob a rocha. É difícil, porque assim como nós já dissemos, a palavra de Deus ela é confrontadora. Muitas vezes eu quero fazer a minha vontade. Nós somos assim, ainda que nós sejamos crentes e crentes talvez há tanto tempo, mas nós muitas vezes queremos fazer a nossa vontade e muitas vezes é tão difícil submeter a minha vontade à vontade do Pai. Mas o Senhor Jesus me orientou e te orientou assim na oração. Como eu devorar, Senhor? Ore assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Então sempre tem que ser feita a vontade de Deus. Sempre tem que me submeter à vontade do Pai. E é assim, e somente assim, a minha casa vai se manter de pé. É somente edificada sobre a rocha. Os pais que educam os seus filhos na rocha que é Cristo, têm um outro tipo de educação esse que o mundo não pode dar. Porque para o mundo, hoje em dia, os pais não podem fazer nada contra os filhos, porque criarão trauma nos filhos. Mas nós sabemos sim que os pais têm que levar os filhos a caminharem no caminho do Senhor, entendendo que um dia eles tomarão as suas próprias decisões e as suas próprias escolhas. Mas enquanto filhos que estão na casa do Pai, o Pai conduz, o Pai orienta. E eu sempre digo assim, amados, Deus não tem neto, Deus tem filho. Filho de Deus não é filho de Deus. E um dia ele terá que tomar uma decisão por ele só, ele falando e ele recebendo a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E eu não tenho filhos. Mas assim, ainda que eu os tivesse, mas você é pastor, o pastor Ricardo é pastor, isso quer dizer então que o filho de pastor, pastorzinho é? Não. Filho de crente, crentinho é? De forma nenhuma. O que nós fazemos, o que os irmãos que têm filhos fazem, é edificar sobre a rocha. É educar baseado em princípios da palavra de Deus. Você entrega os seus filhos para a educação secular lá na escola e deve fazer assim. Porque lá eles têm um conhecimento, matemática, física, química, e tem que ter. Mas a educação quem dá é aos pais. Existe uma educação daquele que é fundamentada, é baseado na rocha, e você às vezes percebe como é diferente o filho do crente. E o crente e o servo, o filho de Deus, o varão, não é melhor do que quem está no mundo. A diferença é que ele tem algo para dar como alimento para os seus. Maná celestial, o pão do céu. O próprio Jesus Cristo de Nazaré. A certeza absoluta será que um dia também ele ficará crente até morrer? Não temos essa certeza. Os pais não têm essa certeza. Mas tem que ter todo o esforço, fazer todo o esforço para manter filhos na presença do Senhor. E filhos de filhos na presença do Senhor. E os netos na presença, gerações servindo ao Senhor, porque um dia alguém começou a construir sobre a rocha, e levou a sua família, e levou depois os netos e os bisnetos, e louvado seja o nome do Senhor, como é belo, como toda uma casa está servindo ao Senhor juntos. Mas também construir sobre a rocha, como família, é eu entender que eu, como esposo, eu não faço o que eu quero. Eu não sou o manda-chuva na minha casa. Sabe, mas você é o homem, você é o marido, mas eu estou construindo a minha casa sobre a rocha. E aí o Senhor fala na sua palavra para mim que estou construindo sobre a rocha. Carlos, ame a Aparecida, ame a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amados, é um amor sacrificial.
Mais do que a minha esposa, a Aparecida, ela é uma filha de Deus. Aí o Senhor fala, você está cuidando, você está com a minha filha. Você é esposo dela, sim, mas ela é minha filha. Ame a ela. E não é um amor qualquer, é um amor sacrificial. É um amor, assim como eu amei a igreja, Carlos, como eu, Cristo, você deve amar a sua esposa. Mas a esposa tem que se submeter ao marido. Em tempos onde há um empoderamento feminino. Não, a mulher não precisa de homem para viver. Mulher não tem que submeter a homem. Mas diz a palavra de Deus, mulher, sede submissas aos seus maridos, construindo uma casa sobre a rocha. Submetei-vos, mas a submissão não é colocar-se debaixo dos pés do marido. E o marido tem que entender isso. A submissão é uma missão com o marido. É ser uma ajudadora, é ser uma auxiliadora. E os dois juntos, construindo uma casa sobre a rocha. E eu, como filho, pais, eu não tenho mais. Mas se nós tivesse, os irmãos que têm filhos, honre os seus pais. É uma família toda construída a casa sobre a rocha. Filho, honre seu pai, mas pastor, você não conhece o meu pai. Varão, o que está acontecendo? O meu pai é um tanto quanto grosso, ele é estúpido, meu pai não entende. E ele deixou de ser seu pai? Não, então honre seu pai. Ah, mas o meu pai nem crente é. E o Senhor nunca falou na palavra, filhos, se os seus pais forem crentes, honre seus pais. Amém? O Senhor só fala assim, filhos, honrem os seus pais. É muito triste quando um filho tem mais respeito pelo pastor na igreja, porque às vezes acontece. O filho, o jovem, o adolescente ter mais respeito pelo pastor do que pelo próprio pai. Aí algo está errado. Algo está equivocado. Porque a maior autoridade sobre os filhos, e o pastor sabe disso, não é o pastor Ricardo. A maior autoridade sobre os filhos são os próprios pais. E é muito triste quando o filho não consegue falar assim, pai, eu preciso falar contigo. Eu preciso de um conselho. Se o filho não consegue ver no pai alguém que é um aconselhador, um homem de Deus, que ele pode sentar e poder conversar, ele tem que correr para... E não é que seja errado, um aconselhamento pastoral, uma sala pastoral, mas é muito triste quando a filha não consegue falar com a mãe, quando o filho não consegue falar com o pai, quando a melhor amiga da filha simplesmente é a amiguinha da escola, ou simplesmente é a esposa do pastor, e às vezes as mães nem sabem pelos dilemas que passam as filhas, porque simplesmente a casa não foi construída sobre a rocha, e aí é toda uma inversão de valores, já não há mais respeito. Já não há mais união, já não há mais unidade, porque a casa foi construída sobre a areia. E aí o Senhor fala, aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Então, cada um de nós que se estivermos construindo sobre a areia, nós não estamos praticando a palavra. Estou simplesmente praticando a minha vontade. E sabe, amados, o melhor lugar para ser crente é na igreja. Mas o Senhor me chama para ser crente na minha casa. Os irmãos me conhecem aqui como pastor Carlos. A Cida me conhece como Carlos. E minha mãe me conhecia como... A minha mãe me conhecia assim. E me conhecia muito melhor do que minha esposa. Porque às vezes... Isso seria mal se, às vezes, nós tivermos assim, essa habilidade de criarmos um personagem. Sabe, Murilo, eu sou um homem de Deus. E você me conhece como um homem de Deus, ainda que eu não fosse. Mas eu poder criar, se eu estiver construindo sobre a areia, a palavra de Deus não está fundamentando a minha vida. Apenas a minha realidade, os meus desejos, os meus anseios. Eu mostro para ti aquilo que você quer, aquilo que eu quero que você veja de mim. Conhece o Carlos? Conheço o Carlos, um homem de Deus. E talvez, se eu não fosse assim, se a mesma pergunta fosse feita para minha esposa, conheço o Carlos, conheço,
Aqueles irmãos que dizem assim, ô pastor Carlos, você é uma bênção. Eu sou sim, amados, mas não é por causa de mim não, por causa da glória de Deus. É Deus na nossa vida, porque nós é ruim. Nós somos maus. Mas a pessoa que mais me conhece realmente é a minha esposa. E talvez você poderia ou ficar frustrado se você passasse uma semana comigo. Ah, pastor, mas você é assim, eu sou gente. E da mesma forma, eu poderia me frustrar muito se eu passasse uma semana contigo. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos limitados, nós erramos, mas o construir sobre a rocha é entender que nós nos arrependemos, nós nos perdoamos, nós temos a graça de Deus, nós temos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, e nós também temos algo entre nós, como marido e mulher. Não deixamos que o sol se ponha sobre a vossa. Se é para não deixar que o sol se ponha sobre a ira, quer dizer que nós podemos às vezes Mas crente se ira. Ira. Só não pode permitir que a ira permaneça, que a ira continue. Não deixa. Se perdoem. Sabe, Moisés era o homem mais manso da terra. É o mesmo Moisés que um dia matou um egípcio e escondeu o corpo. O homem mais manso da terra. É o mesmo Moisés que quando o Senhor fala com a rocha. Fala. E ele irado com aquele povo. Porque o ser humano, ele é assim. Mas o que está nos formatando, conforme a imagem de Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, amados. Hoje eu sou muito melhor do que eu era ontem. E muito melhor do que eu era 10 anos atrás, do que eu era 20 anos atrás. Porque é Jesus Cristo na minha vida, dia após dia, moldando meu caráter. Aquela boa obra que Ele começou, Ele mesmo está aperfeiçoando até a volta de Cristo Jesus. Então eu estou em construção. Eu estou em construção. E você está em construção. Mas a diferença é onde é que nós estamos construindo. Eu estou em construção e você também está. E o fundamento da tua e da minha vida é a rocha. E o Senhor fala que nós somos pessoas prudentes, que nós somos pessoas sábias, porque nós sabemos aonde nós estamos construindo. Amém? E quem constrói casa sobre a rocha, não tem problema. Você acredita nisso? Que quem constrói casa sobre a rocha não tem problema? Quem constrói a casa sobre a rocha, um dia não vê as portas fechadas, não tem desemprego. Afinal de contas, é um servo do Deus Altíssimo. Como que o Senhor vai permitir que o seu filho passe por isso? Quem constrói a casa sobre a rocha, nunca nem fica enfermo. Quem constrói a sua casa sobre a rocha, não tem problemas de relacionamentos, às vezes, no trabalho. Não tem. Porque, afinal de contas, construiu a sua casa sobre a rocha. Não é assim. As duas casas, tanto a que construiu sobre a rocha, quanto aquela que construiu sobre a areia, diz a palavra de Deus que para as duas casas vieram tempestades, e as tempestades foram exatamente iguais. Se você vê na sua Bíblia, nos versículos, exatamente o que aconteceu com uma casa foi o que aconteceu com a outra casa. Amados, crente fica desempregado, crente passa dificuldade, crente fica doente, crente fica enfermo, crente às vezes fica cego de um olho, ora por um milagre, o milagre não acontece. Mas um dia vai acontecer porque um homem de fé e pela fé você será curado. Talvez não, nem sempre nós somos curados, não importa e não tem importância nenhuma. Porque um dia estarei na glória e lá eu terei meus olhos perfeitos, e lá eu terei um corpo glorificado, está tudo bem. Porque construindo sobre a rocha ou construindo sobre a areia, nós passamos por dores. Passamos por acidentes, não é, Roberto? Nós passamos por acidentes. E talvez naquele momento você possa perguntar assim, aonde estava Deus? Que permitiu. Aonde Ele continua estando no mesmo lugar, no alto sublime trono. Mas Ele continua, nós continuamos caminhando, ainda que com dificuldades, ainda que na tempestade. E por que você está aqui?
Se eu pensasse há 1 ano e meio atrás, quando eu perdi a minha mãe, eu estava numa segunda-feira num culto de intercessão, não era um culto assim de domingo à noite, era um culto de segunda-feira, intercessão. Nem toda igreja gosta de orar. É mais a liderança e aqueles irmãos que... Mas a intercessão não é só para a liderança, é para todo mundo. Eu estou dizendo da nossa igreja, onde nós congregamos, amém? Então, tinham 10, 15 pessoas lá, Sônia, orando na intercessão. Eu já compartilhei isso contigo. A minha mãe morreu no dia 28 de fevereiro. Eu construí minha casa sobre a rocha. Já sendo pastor, já ministrando a palavra. Mas Deus permitiu. Mas aí, eu sou um homem forte. Afinal de contas, eu construí a minha casa sobre a rocha. E naquela segunda-feira de intercessão, depois de orar, quem precisa de oração? Estávamos lá eu, o pastor Getúlio e alguns outros irmãos. E é bem natural e normal, pastor Ricardo, que quem precisasse de oração, quem deve orar? Os pastores oram pelas ovelhas. Mas você acredita que também pastores precisam de oração? E naquele dia, claro, porque pastor é homem. Tem limitações, tem fraquezas. Quem precisa de oração? Eu falei, eu preciso. A mãe tinha sido enterrada no domingo. E estava na intercessão na segunda-feira. Mas quer dizer que sua mãe morreu no domingo e você não deixou de ir para a igreja? Claro que não. Quem nos separará do amor do Senhor? A gente continua caminhando. Eu estava arrebentado, eu estava em frangalhos. A minha mãe morou 1 ano na minha casa, porque ela era uma pessoa só, viúva, e enferma, já bem convalescente, no final da sua vida. Eu falei, mãe, vem morar comigo. Ela morou 1 ano, talvez eu já... Não sei se eu já compartilhei isso com os irmãos aqui. Talvez eu tenha sido aquela pessoa que mais sentiu, porque eu morei 1 ano, ela morando 1 ano comigo. Eu alimentando, às vezes eu fazendo alimento. Naqueles dias eu estava desempregado, porque crente fica desempregado. E todas as coisas cooperam para o bem, ainda bem que estava assim, porque eu pude cuidar muito bem da minha mãe, sair todos os dias para levar no médico. Mas um dia ela ficou tão enferma que nós começamos a orar, Senhor faz um milagre, Senhor faz um milagre. E o Senhor não fez um milagre. Ela faleceu e ela foi enterrada no domingo. E na segunda estava na intercessão. E aí, quem precisa de uma oração? Eu falei, eu preciso. Naquele dia, amado. Por quê, pastor? Os irmãos sabiam, a situação está assim, eu não estou aguentando mais, eu estou arrebentado espiritualmente, amados. Eu não consegui orar, eu só consegui chorar, eu só consegui falar, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse com a minha mãe? Senhor, eu fazendo só, eu não estava questionando a Deus. Era um homem sendo homem, era um humano sendo humano. Difícil de caminhar. Às vezes eu compartilho a pessoa que eu mais compartilho é com a minha irmã, com a Sônia. A Sônia é a irmã caçula no Senhor, que há poucos anos desceu as águas para a glória do Pai. Deus é bom. Tanto tempo servindo de uma maneira errada, mas servindo fielmente, mas de uma maneira errada. Mas um dia aprove a Deus. Amados, desde que eu me converti, dia após dia, estou vendo os meus chegando à presença do Senhor. E eu compartilhando com a minha irmã, e até ainda hoje eu compartilho. Sônia, está difícil, está duro, está tenso. E naqueles dias estava muito tenso. E naquele dia a igreja, ela orou e eu só chorava e falava, Senhor, se o Senhor me desse apenas 1 minuto, se o Senhor abrisse a janela do céu, porque eu creio que minha mãe está no céu, eu creio que minha mãe está no céu. Se o Senhor abrisse a janela do céu, eu queria ver ela, nem que fosse mais 1 minuto, nem que fosse mais 1 segundo. Não tem como, não é permitido. Eu pensei que eu iria ficar louco, eu pensei que eu iria... Mas, amado, isso já faz 1 ano e meio, e uma tempestade, uma calamidade que vem para todos, para quem constrói sobre areia, para quem constrói sobre a rocha. Mas depois de 1 ano e meio, que aconteceu isso, agora com a minha mãe, porque eu já perdi meu pai, minhas 2 irmãs, mas minha mãe foi muito mais forte, porque afinal eu estava cuidando, assim como um dia ela cuidou de mim, eu estava cuidando dela como se fosse uma criança. E para mim foi muito forte. Mas já passou 1 ano e meio. E eu continuo de pé. É porque você é bom, pastor? Eu não sou bom. É porque você é super crente espiritual? Não é, eu não sou super crente, ninguém o é.
É porque um dia eu tomei uma decisão. Eu construo a minha vida. Eu construo a minha casa. Eu construo a minha família. Eu coloco tudo sob a rocha. E ainda que as tempestades venham, e elas vêm, amados. Vêm e passam. De repente vêm outras e passam. Mas sempre tem. Quando não vai ter mais? Na glória. Mas elas passam. E por que você continua de pé? Como que você continua de pé? Porque Ele está me sustentando. Porque o céu está me sustentando. Porque eu estou fundamentado. Porque eu estou na rocha. E sendo assim, conforme o Senhor Jesus Cristo disse aqui para aquele povo, sendo assim, isso é uma verdade, é um princípio que Ele deu. Construa a sua vida sobre mim. Construa a sua vida sobre a rocha. Isso não vai impedir que você passe por dificuldades. Isso não vai impedir que a sua família passe por tempestades. Não vai impedir. Mas uma certeza eu dou. Jesus dizendo, eu dizendo com as minhas palavras, uma certeza eu dou. Construa sobre mim e você vai se manter de pé, porque eu vou te sustentar. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você recebe essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem de pé, amados. Construir a casa sobre a rocha ou construir a casa sobre a areia? A decisão é minha, a decisão é sua. O Senhor dá dois tipos de fundamentos. O Senhor dá dois tipos de alicerce. E o Senhor não me obriga e não te obriga a construir sobre a rocha. Mas o Senhor me fala para mim e fala para você, construa sobre mim. Jesus diz, construa sobre meus princípios, construa sobre a palavra de Deus. E vai dar tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta palavra. Obrigado porque o Senhor é aquele que continua nos sustentando. Obrigado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque é por conta de Ti que nós não caímos diante das batalhas. Obrigado, Jesus, que por mais que venham as tempestades, que por mais que venham os vendavais, que as chuvas sejam tão pesadas, mas ainda assim, Senhor, nós, esta casa que é a nossa família, esta casa que é nosso relacionamento contigo, a nossa vida está sobre Ti, Jesus. E muito obrigado, porque sabemos que estando fundamentado em Ti, nós continuamos de pé, Senhor. Nós continuamos de pé e estaremos, sim, Senhor, até a Sua volta, porque sabemos que o Senhor está voltando. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A batalha é grande, os desafios são tão grandes, Senhor, mas sabemos que em Ti há sustentação, em Ti há sustentação, e é por isso que nós nos mantemos de pé. Louvado seja o Teu santo e maravilhoso nome. Amém, e graças a Deus. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Palavra abençoada. Você pode sentar em nome de Jesus. Fé, obrigado. Obrigado. Louvado seja Deus. Deus abençoe o pastor Carlos, tá? Glória a Deus. Pode continuar gravando. Pode continuar. Isso, nós vamos orar ainda. Aleluia. Irmãos, quem recebeu a palavra, diga eu recebi. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento nós vamos abençoar a obra de Deus, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: cada um contribui segundo o propósito no teu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não por uma obrigação, mas por amor, em nome de Jesus. Que você possa ofertar na casa de Deus, dizimar na casa de Deus, com amor no teu coração, no nome de Jesus. Amém? Ajudando a obra do Senhor, nos ajudando a manter a obra do Senhor. E eu creio que Deus, Ele vai te abençoar também por isso, em nome de Jesus. Tá bom? Você que vai ofertar, que vai dizimar. Irmãos, você pode estar usando o Pix da igreja pela conta do Bradesco, tá? A gente tem a conta da igreja, que é no Banco do Brasil, porém, está sendo resolvida uma questão lá, que a gente tem que ir lá essa semana para levar um documento, mas graças a Deus já está tudo bem.
Só falta entregar esse documento. Então, por enquanto, você usa essa conta aí para fazer o Pix. Tá bom? Em nome de Jesus. Quem quiser fazer a sua oferta pelo Pix, fica à vontade. O seu dízimo, você que vai ofertar, dizimar, saia do teu lugar com alegria no teu coração. Traga aqui o teu dízimo e a tua oferta no nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas que entraram nesta noite. Louvado seja o teu nome. Peço que o Senhor abençoe a vida do dizimista, do ofertante, no nome do Senhor Jesus. Te damos graças, Senhor. Muito obrigado. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós vamos orar pela família, tá? Vamos orar pela família. Hoje está sendo o primeiro dia desta série de mensagem. E eu quero agora fazer uma oração por você, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Convido você a se colocar em pé nesse momento. Glória a Deus. Que você possa apresentar agora a tua família ao Senhor em nome de Jesus. Teu esposo, a tua esposa, teus filhos. Pode. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso, a irmã está colocando aqui. Tá joia. A foto dos filhos dela, nós vamos estar orando pela família dela. Se você quiser que a gente ore pelos teus filhos, pela tua família, em nome de Jesus, amém? Pastor, eu quero apresentar aqui uma foto do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe. É só trazer aqui que nós vamos estar orando, vamos estar apresentando a Deus em nome do Senhor Jesus, tá bom? Seja como você quer. Agora, não deixe de orar, não deixe de clamar pela vida desta pessoa. É o momento que você tem que exercer a tua fé, no nome de Jesus. Quebrar todo o mal que está cercando a tua casa, cercando a tua família. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Quem tem filhos aí adolescente, quem tem filhos jovens, sabe do que eu estou falando. Como está difícil lidar hoje com essa galera, né? Está sendo uma luta muito grande, né? O mundo tem colocado uma oferta diante das pessoas e mesmo os pais aconselhando, falando, ensinando, mesmo com todo ensinamento, tem muitos filhos que estão desbandando aí, andando pelo mundo e dando trabalho, dando dor de cabeça, né? E nós vamos orar, porque nós cremos no poder da oração, nós cremos que Deus, Ele pode mudar situações em nome de Jesus. Então nós temos que exercer a nossa fé, colocar a nossa fé em ação. E olha, eu quero aconselhar você hoje, pega essa mensagem que o pastor Carlos ministrou aqui, ela não vai desaparecer, ela vai ficar lá no YouTube. Então você pode entrar no nosso canal do YouTube, pegar essa mensagem, colocar lá na TV da tua casa, para a tua família assistir essa pregação, assistir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Coloca dentro da tua casa aquilo que edifica, aquilo que vai trazer crescimento, aquilo que vai trazer a libertação. Tá bom? Vamos orar nesse momento? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor, Senhor, pela minha família. nós estamos iniciando hoje, pelo terceiro ano consecutivo, esta série de mensagem, as Escrituras Sagradas de base do meu lar. Porque nós cremos que quando a tua palavra é alicerce, quando a tua palavra é a base, nós acreditamos que as mudanças acontecem. Nós acreditamos que a família que está firmada na tua palavra é uma família que vai vencer, é uma família que prevalece, é uma família bíblica, uma família que honra a tua palavra, que crê na doutrina da tua palavra. E mesmo com todas as dificuldades, esta família ela procura manter a tua casa firmada sobre a rocha, como foi ministrado aqui nesta noite. Ainda que com dor, ainda que com problemas, ainda que com dificuldades. Mas nós lutamos para isso, para ter a nossa família firmada na rocha.
E eu sei, meu Deus, que muitos pais estão preocupados, estão tendo dificuldade com seus filhos, meu Deus. Filhos adolescentes, filhos jovens, filhos adultos, meu Deus, que estão tendo dificuldade para se manter na tua presença. Pessoas, meu Pai, que estão no mundo, que estão perdidas, vivendo os prazeres desta carne, e isso tem colocado tristeza no coração dos pais. Porque os pais amam seus filhos. Porque os pais desejam o melhor para os seus filhos. E, Senhor, como está sendo difícil para alguns, como está sendo difícil para algumas famílias, ver pessoas dentro da sua casa com depressão, com opressão, síndrome do pânico, do medo, pessoas que estão com problemas de saúde. E essas pessoas que estão aqui hoje, Pai, que estão nos ouvindo pela internet, desejam muito que a sua família seja alcançada pelo Senhor. Então, por isso, nós apresentamos a nossa família a Ti. Em nome de Jesus Cristo, porque nós queremos que a Tua palavra muda o comportamento nosso. Nós queremos que a Tua palavra nos ajude a mudar o nosso comportamento. Nós queremos que a Tua palavra nos ajude os nossos filhos a mudar o seu comportamento. Nós não queremos os nossos lares tomados por demônios. Nós não queremos os nossos lares tomados por coisas erradas, mundanas. Nós queremos no nosso lar a presença do Teu Espírito. Nós queremos na nossa família a presença do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Por isso nós clamamos. Por isso nós oramos neste momento e buscamos ao Senhor, papai querido, porque nós cremos que no Senhor tudo é possível. Porque a Tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. E o que nos trouxe aqui, Deus, de fato é a fé. Nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor, porque nós cremos no Teu poder, porque nós cremos na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. E nós não aceitamos os nossos familiares vivendo, meu Deus, nas mãos deste mundo, deste inimigo. Tire nossos filhos do sistema deste mundo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que possamos ser canal de bênção na vida deles, na educação, no falar, no conversar, e que as nossas ações, as nossas atitudes, elas possam ser notadas pelos nossos filhos, que o nosso comportamento cristão possa gerar neles um temor, em nome de Jesus Cristo, e que eles venham ao conhecimento da verdade. Oh, soberano Deus, opera no nome de Jesus Cristo, sobre a vida desta pessoa que está enferma, ou que tem alguém na tua família que está enferma, que está doente. Pessoas, meu Deus, com depressão, com síndrome do pânico, do medo. Pessoas que estão, meu Deus, escondidas dentro de casa, sem ter vontade sequer de sair para fora. Quanto mais para a igreja. Deus, liberta esta pessoa no nome de Jesus. Liberta esta pessoa da enfermidade. Liberta esta pessoa deste mal. No nome de Jesus Cristo, coloca lá os Teus anjos, a Tua presença, o Teu Espírito, e muda a vida das pessoas que estão vivendo em dificuldade. Familiares nossos que querem ser libertos do vício da droga, da bebida alcoólica, da promiscuidade, da prostituição. Livra-nos, meu Pai, de todo este mal, no nome de Jesus Cristo, e coloca sobre nossa casa, o nosso lar, coloca sobre a nossa família, a Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Ser conosco, papai, em nome de Jesus Cristo. Deus, honra a nossa fé. Senhor, diante de Ti nós oramos agora e imploramos a Ti, Senhor, porque o desejo do nosso coração é que as Escrituras sagradas continuem sendo a nossa base. Em nome de Jesus Cristo, porque nós cremos que esta base, ela não pode ser removida. Esta base, ela não pode ser tirada quando nós estamos diante de Ti, quando nós estamos na Tua presença. Porque nós sabemos que o que falta, meu Pai, na vida de muitas pessoas é esta base. Porque muitos têm construído o seu lar, a sua família sobre a areia. E o que nós estamos assistindo hoje aos nossos olhos é divórcio, é separação, é contenda dentro dos lares, agressão física, verbal. Está uma bagunça. Mas nós queremos a Tua proteção.
Nós queremos a tua proteção. Faça de nós canal de bênção para nossa casa, para nossa família. Faça de nós canal de bênção para esta sociedade que está cada dia mais doente. Faça de nós canal de bênção para o povo em geral, em nome de Jesus. Eu sei o quanto eu já errei como esposo. Eu sei o quanto eu já errei como pai, como filho. Mas eu já me humilhei por muitas vezes diante de ti, pedindo perdão pelos meus erros, pelos meus pecados. E se hoje o Senhor me coloca nesta posição para estar lutando pela família, estar orando pela família, é porque o Senhor sabe o quanto eu desejo que os lares sejam restaurados como o meu foi, que as famílias sejam reconstruídas como a minha foi. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, é difícil olhar, meu Deus, para um lar, para uma família e ver aquela família sendo destruída. Oh Deus, faça de nós canal de bênção para este povo. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa eles grandiosamente. E assim como o Senhor mudou a minha vida, assim como o Senhor mudou a vida do irmão, do pastor Carlos, assim como o Senhor mudou a vida de muitos dos que estão aqui, muda a vida desses que precisam, meu Pai, de viver uma transformação, uma conversão verdadeira, genuína, em nome de Jesus Cristo, para que essas pessoas possam viver em paz. Nós apresentamos as famílias aqui presentes a Ti, Senhor. Nós apresentamos a família aqui representada a Ti, papai. A família dos nossos irmãos que estão assistindo esta mensagem, ó Deus, pelo YouTube. Abençoa a vida desta família, abençoa a vida deste irmão, liberta este lar, liberta este povo, faz a tua obra sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Levante a tua mão para o céu, igreja. Você que está em casa também, diz assim comigo: meu Deus, a minha família eu entrego nas tuas mãos. O desejo do meu coração é que possamos viver o que nós estamos aprendendo. E eu declaro que as Escrituras Sagradas é base do meu lar, é base da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aos irmãos que estão em casa, né? Hoje é domingo, não sei se você vai assistir na segunda, na terça, o mês que vem, quando vai ser. Mas eu quero convidar você, porque quando eu passo ali pelo YouTube, eu percebo que sempre tem alguns irmãos assistindo o culto, 15, 16, 20, 100, amém. E eu quero convidar você a vir aqui nesta igreja fazer uma visita. Nós estamos na Rua Maria Sebastiana Moraes de Oliveira, número 225, Jardim São Paulo, é isso? Amém? O nome da nossa igreja é essa, Ministério Evangélico Clamor Ágape. É uma igreja pequenininha, mas cheia do amor de Deus para abençoar a tua vida. Será bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde, sobre ti resplandeça o rosto e te dê a paz. Os dias de culto é quarta às 20 horas e domingo às 19 horas. Deus abençoe. Obrigado, Murilo. Pode fechar. Irmãos, você pode sentar em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero pedir um favor para você, em nome de Jesus. Murilo vai colocar esta mensagem daqui a pouco lá no grupo da igreja.